meus amores, tudo bom com vocês? Voltando aqui para mais um vídeo. Hoje, um vídeo muito especial com uma super, hiper, mega dica que eu dou há muitos anos, desde que eu comecei meu Instagram. Eu sempre falei sobre isso e às vezes eu acho que eu esqueci de mostrar um pouco na prática. Quando eu ainda estudava para vestibular, né, para quem não sabe, hoje eu já estou no 5º período da faculdade. Quando eu estudava para vestibular, eu usava muito essa técnica e eu sempre falei, gente, o melhor estudo é o estudo por questões. Mas, Vitória, o que é esse estudo por questões? Como é estudar por questões? Exatamente por isso que eu vim hoje aqui gravar esse vídeo explicando e mostrando bem detalhadamente para que não fique nenhuma dúvida e para que você possa usar essa técnica nos seus estudos e eu tenho certeza que você vai ver muita diferença. Então vamos lá, conversar um pouquinho sobre isso. Então, gente, o estudo por questões vai parecer um pouco óbvio. O que é o estudo por questões? É estudar por questões. Ah, Vitória, mas eu já faço questões. Não é fazer questões. É estudar a questão que você está fazendo. Por quê? Muita gente só quer acertar o gabarito. Pronto, é A. Pronto, é B. Tá, e se eu mudar uma vírgula nesse enunciado? Se eu mudar o que eu tô pedindo, você vai acertar do mesmo jeito? Essa é a questão. O estudar por questões transforma uma única questão em múltiplas questões. Porque é como se cada item daquela questão virasse uma questão por si só. Então não tem nem perigo de dizer assim, ah, Vitória, eu tô estudando esse assunto, mas não tem questão suficiente. Porque mesmo que você faça 5 questões, aquelas questões vão valer, sei lá, por 50, porque cada uma vai ser um universo, vai ser um estudo totalmente novo. Então o primeiro passo é parar de querer única e exclusivamente acertar. Eu tinha uns amigos que às vezes fazendo questões, aí a pessoa errava a questão. Ah, eu marquei A é B. Aí simplesmente ali lá no gabarito, né, tipo, apagava a resposta que ela colocou e botava B. Aí eu ficava tipo assim, cara, mas se essa questão cair de novo, tu não vai lembrar que é B. Tu não vai lembrar só porque apenas tu colocou B ali. Não, você tem que entender o que é que aquilo ali tá falando. Então, assim, esse é um ponto muito importante. E a base dessa técnica é saber por que o certo está certo, saber por que o errado está errado. Isso é entender, isso é estudar, isso é compreender. Por quê? Nem todas as questões têm só uma alternativa certa. Às vezes eu tenho várias alternativas certas, mas eu não estou respondendo a pergunta que o meu enunciado está fazendo. Então, ler atentamente as questões. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por momentos que eu não sabia responder a questão. Eu não sabia a matéria, mas o enunciado já me dava a resposta. Então, ler atentamente, entender o enunciado, entender o que ele está pedindo, qual a pergunta. Não é o que eu quero responder, é o que a questão está me perguntando. Sabe? Às vezes a gente faz isso na vida, a pessoa pergunta uma coisa, a gente responde outra, a pessoa diz assim, peraí, isso aí tá certo, mas não foi o que eu te perguntei. Entender por que o certo está certo, entender por que o errado está errado. Por quê? Porque se eu sei por que o errado está errado, ele pode cair de várias formas e eu vou saber identificar. Não, isso aqui tá errado, não tá certo não, eu vou ajeitar, vou procurar a certa. Vou procurar a certa que está sendo pedida. Então, ajuda muito, gente. Muda o nosso estudo, porque a gente consegue identificar, a gente consegue retomar. Muita gente me perguntava, Vitória, qual era o seu método de revisão? E eu sempre falo, eu nunca usei nenhum desses que tem na internet, nunca usei nenhuma técnica, não usava essa questão de flashcards, mas eu usava sempre o estudo por questões. Porque, sei lá, eu estava fazendo uma questão que nem era daquele assunto, mas dentro das opções tinha algo relacionado àquele assunto, aí eu já fazia o link. Opa, aquilo lá. E eu sempre falo, aprendizado gasta energia. Aprender gasta energia. Quanto mais energia a gente coloca, mais a gente tem resultado. Não de qualquer forma, quando a gente coloca energia na coisa certa, da forma certa. E eu tenho certeza que essa técnica pode te ajudar muito. Então, vamos aqui que eu vou mostrar um pouquinho na prática, porque falando fica um pouco esquisito, né? Vamos usar aqui essa técnica em matemática. Como assim, Vitória? Matemática não é só cálculo? Claro que não. Você tem que racionalizar. Às vezes, você erra uma questão de matemática não porque você não sabe fazer o cálculo, mas porque você não entendeu o enunciado, porque você respondeu o que ele não estava pedindo, ou porque você simplesmente não parou para pensar. Essa questão, por exemplo, eu já errei ela. Aí eu vou analisar ela aqui com vocês, vocês vão ver como ela é fácil, que eu não deveria ter errado. Mas simplesmente na correria, sem prestar atenção, sem ver direito, querendo pular, querendo passar logo, querendo só acertar, eu fui lá e fiz o quê? Errei uma questão que a gente vai ver que é super fácil. Vamos lá? Os 61 aprovados de um concurso, cujas notas foram todas distintas, foram distribuídos em 2 turmas, de acordo com a nota obtida. Então, essa divisão foi de acordo com a nota obtida no concurso.
Os 31 primeiros foram colocados na turma A. Então, 31 primeiros, turma A. E os 30 seguintes foram colocados na turma B. As médias das duas turmas no concurso foram calculadas. Então, as médias das duas turmas. Depois, no entanto, decidiu-se passar o último colocado da turma A para a turma B. Com isso, então, o que é que ele quer saber? Ele quer saber o que aconteceu quando eu fiz essa troca, né? A turma A, ela tinha 31 alunos, passou a ter 30, e eu passei esse último aluno para a turma B. Então, vamos lá. Eu tenho 61 alunos, eu tenho a turma A, eu tenho a turma B. Opa, a gente tá horrível, desculpa. Essa minha turma A tinha 31 alunos, a turma B tinha 30. Lembrando, os 31 primeiros alunos que passaram, ou seja, os alunos com maior média. Então, você concorda que quando eu fiz a média da turma A no primeiro momento, a média dela estava alta, porque ela tinha os maiores alunos. E da turma B, obviamente, era menor que a turma A, mas devia ser uma nota muito boa também, porque foram os alunos que foram aprovados. Só que depois eu peguei esse um aluno e passei para a turma B. Esse último aluno, o último que ficou da turma A, né? Ou seja, ele é o aluno que está ali, né? No meio, ficou ali no meio das duas turmas a nota deles. Digamos ali que a nota dele foi o corte do A para o B, sabe? Então, quando eu fiz essa passagem, o que aconteceu? Vamos analisar cada uma das opções que ele deu aqui. A média da turma A melhorou, mas a da B piorou? Gente, por que a da B iria piorar se esse aluno, ele tem a maior nota? Se ele tinha até ficado aqui na A primeiro. Então, a da B não piorou. Não tem como a da B piorar se eu estou colocando na turma alguém que tinha uma nota maior do que os outros integrantes da turma. A média da A melhorou? Melhorou, porque o último, ele era o último da turma A. Então, no momento que eu tirei ele, ficou só quem tinha a nota maior que a dele. Então, obviamente, minha média melhorou. Aqui, a média da turma A piorou, mas a da B melhorou. Não piorou coisa nenhuma, a gente já comentou isso e a da B melhorou sim. As médias de ambas as turmas melhoraram? Sim, essa é a resposta certa. Mas vamos analisar aqui o resto. As médias de ambas as turmas pioraram? Não, né? A gente já debateu isso. As médias das turmas podem melhorar ou piorar, dependendo das notas dos candidatos. Essa aqui, gente, ele deu uma viajada, mas a gente entendeu que a resposta era essa aqui. Viu como essa questão é fácil? Por quê? Porque a gente estudou ela, a gente entendeu ela. A gente não só marcou para acertar. Se ele tivesse mudado a pergunta, a gente ia acertar de novo. Se ele tivesse pedido a errada, a gente ia acertar também. Ou seja, a gente ia acertar. Só que não por acertar, mas porque a gente realmente entendeu e compreendeu a questão para fazê-la. Vamos lá. As serpentes que habitam regiões de seca podem ficar em jejum por um longo período de tempo devido à escassez de alimentos. Tudo bem. Assim, a sobrevivência desses predadores está relacionada ao aproveitamento máximo dos nutrientes obtidos com a presa capturada. Então, eu estou falando o quê? De aproveitamento máximo dos nutrientes obtidos pela presa que eu capturei, né? De acordo com essa situação, essas serpentes apresentam alterações morfológicas e fisiológicas, com o aumento das vilosidades intestinais e a intensificação da irrigação sanguínea na porção interna dessas estruturas. Opa, então o que ela fez? Ela alterou a morfologia e a fisiologia dela, aumentou as microvilosidades e a irrigação sanguínea da porção dessas estruturas. Aí, obviamente, eu tenho que entender, como eu falei, o que é vilosidade e o que é essa questão da irrigação. Mas deu para entender o quê? Eu tô falando de aproveitamento máximo dos nutrientes. Se eu alterei isso aí, eu gerei um aproveitamento melhor. Porque deu para entender que essas estruturas estão ligadas a esse aproveitamento. Eu não preciso saber o que é uma microvilosidade, eu não preciso saber dessa parte aí dos vasos, mas eu entendi que tem uma relação aí. Então, vamos lá. A função do aumento das vilosidades intestinais para essas serpentes é maximizar, ou seja, o que é que eu estou melhorando. Então, o que é que essas alterações morfológicas e fisiológicas fazem para que eu tenha o aproveitamento máximo dos nutrientes? Ele já me deu essa resposta. Ele já me falou aqui que eu quero o quê? Aproveitar o máximo de nutrientes. Então, vamos lá. O que é que eu quero maximizar? O comprimento do trato intestinal para caber mais alimentos? Gente, como é que eu vou aumentar o trato gastrointestinal desse animal se o animal ele tem um tamanho ali? O animal ele tem aquele tamanho, não dá para eu aumentar o tamanho do intestino dele.
E em momento nenhum no texto ele falou sobre isso. Então, eu não estou falando de comprimento do trato gastrointestinal. Aumentar a área de contato do conteúdo intestinal para a absorção dos nutrientes? Opa, aqui tá bom, né? Tá bonita essa aqui. C. Liberação de calor via irrigação sanguínea para controle térmico do sistema digestório. A gente falou em controle térmico em algum momento aqui? Acho que não. Eu não. Se você tiver lido isso, você tá ficando doido. Brincadeira. Mas não, gente, nada a ver. Então, não é essa. D. Secreção de enzimas digestivas para aumentar a degradação proteica do estômago. A gente falou em enzima digestiva em algum momento nesse texto? Não. Então, adeus para essa aqui também. Processo de digestão para diminuir o tempo de permanência do alimento no intestino. Eu não vi ninguém falando de tempo de permanência aqui e nem de diminuir ele, não. Acho que viajou esse aqui. Então, vamos parar em qual? B, que é exatamente a resposta certa. Então, mais uma vez, a gente viu que na própria questão... Opa, deixa eu botar aqui mais bonitinho. Eu tinha a resposta. E eu consegui lembrar de algumas coisas. E aqui, comentando um pouco essa questão, mais uma vez, por que eu aumento as velocidades intestinais? Porque eu vou aumentar a área de contato do meu alimento e aí eu vou poder ter uma melhor absorção dele. Comentando por que eu intensifico a irrigação sanguínea. Porque ali vai acontecer a absorção. O fito dessa absorção é levar esses nutrientes para o meu corpo. Por onde é que eu faço isso? Pelo meu sistema circulatório. Se eu tenho ali maior superfície do meu sistema circulatório, eu consigo fazer melhor essa troca e levar melhor esses nutrientes, né? Levar mais nutrientes mais rapidamente. Então, botamos aí mais uma questão para jogo, né? Que ajuda muito a entender. Vamos fazer um aqui agora de geografia? Sim, geografia. Eu peguei essa questão aqui no site do Descomplica, ela é do Enem 2015, e lá vamos nós. Então, no mapa estão representados os biomas brasileiros, que em função das suas características físicas e do modo de ocupação do território, apresentam problemas ambientais distintos. Ou seja, cada bioma tem o seu probleminha, né? Nesse sentido, o problema ambiental destacado no mapa, eu quero saber o quê? Eu quero saber esse problema aqui, ó. O problema ambiental destacado no mapa. Eu não quero saber quais são todos os problemas que os biomas do Brasil têm, qual é o problema que tem no céu. Não, eu quero saber esse problema aqui, é o que me interessa. Depois eu penso nos outros. Entendeu? Então, lá vamos nós. Que problema é esse? Onde é que ele tá? Primeiro, Vitória, eu teria que saber todos os biomas decorados? Não, porque olha aqui, ó. Eles estão todos citados, todos marcadinhos aqui para você. Então, a Amazônia aqui, a Caatinga aqui, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal. Onde é que esse problema tá? Ele tá onde? Ele tá na Caatinga. Porque eu sei decorado, porque eu sou a inteligentona do mundo inteiro, porque eu tenho tudo na minha cabeça? Não, porque eu li o que tem escrito aqui. Isso é muito fácil. Acho que você não precisa ser gênio, mas eu acho que ler você sabe. Então, pronto, li aqui. Qual é o problema? É a Caatinga. Então, dentre essas opções que eu tenho aqui, eu vou procurar um problema que está acontecendo aonde? Na Amazônia? No Pantanal? Não, na Caatinga. Muito simples. Então, vamos lá, vamos nós. A. Desertificação das áreas afetadas. B. Poluição dos rios temporários. C. Queimada dos remanescentes vegetais. D. Desmatamento das matas ciliares. E. Contaminação das águas subterrâneas. Então, eu vou pensar que problema ambiental desses aqui eu encontro na Caatinga. Se você lembrasse de cara, você ia lembrar que o problema que a gente encontra na Caatinga é a desertificação das áreas afetadas, né? A gente tem esse problema da desertificação que acontece na Caatinga. Vitória, mas se eu não lembrasse, eu ia analisar uma por uma. Não é poluição dos rios temporários, não é queimada dos remanescentes vegetais, não é desmatamento das matas ciliares, não é contaminação das águas subterrâneas. Eu ia desclassificar essas aqui, ou eu ia simplesmente lembrar que na Caatinga eu tenho um grande problema de desertificação. E aí, com isso, você estaria, inclusive, relembrando, né, cada um dos biomas que tem, cada um com suas características, né, o seu tipo de solo, o seu tipo de vegetação e a problemática que ocorre dentro deles. Então, acho que deu para entender um pouco como é que você iria fazer essa questão de uma forma que te ajudasse a revisar também. Então,
Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado. Espero que você consiga aplicar isso no seu dia a dia, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Se você usar, deixa aqui seu comentário, deixa seu like no vídeo, compartilha com os amigos, manda para sua sala de aula, manda para todo mundo, compartilha com os familiares, com os primos, para que todo mundo possa conhecer e aplicar essa técnica maravilhosa que me ajudou muito e que graças a ela eu consegui passar direto do terceiro ano para medicina, que era um sonho meu, depois consegui ser aprovada na Federal dos Meus Sonhos, que é a UFC, que é a faculdade que eu estudo hoje, e eu espero que você também consiga realizar os seus sonhos por meio do seu esforço e do seu trabalho. E aí, bora lá, botar em prática.